como vencer o fanatismo sem se tornar amargo e cético, porque essa é a viagem bipolar que frequentemente eu vejo as pessoas fazerem. Elas são fanáticas e têm aquele objetivo de fanatismo ideológico, religioso, de qualquer natureza. Fanatismo. O mais forte, mais presente, o mais universalmente, gritantemente verificável no planeta é o fanatismo religioso. Mas existem todas as expressões de fanatismo. Muitas delas animadas pelo transfundo religioso com aplicativos bem específicos, como aqueles que perseguem homofobicamente pessoas com outra atitude sexual, como quem persegue aqueles que não carregam a mesma confissão dogmática e sistemática deles, ou os que, por causa de um ânimo de natureza religiosa, fazem escolhas e engajamentos políticos radicalíssimos, aqueles que rompem com amigos, com familiares, que queimam pontes de relacionamentos anteriores por causa de uma suposta conversão a alguma fé e se tornam pessoas intragáveis, intolerantes, insuportáveis, e acham que isso que fazem é por amor a Deus. Acham que assim estão prestando culto a Deus. Acham que esta é a forma de se diferenciarem dos demais homens, fazendo aquilo que Deus não pede, que a revelação jamais propôs, que não tem absolutamente nada a ver com o mínimo de bom senso de relacionamento humano, que mata todas as razoabilidades do encontro humano, porque quem é fanático já chega com essa mente do que divide, do que parte, do que quebra, do que só aceita vínculos uniformizados, só chama de irmão o idêntico e de acordo, só estabelece fraternidade nas bases mais pagãs. Ou seja, se tudo estiver absolutamente conforme a pretensão dessa mente que se absolutizou como carregando a verdade sobre todas as coisas e num dogmatismo anti-humano que afasta o próximo do outro próximo. E isso a gente vê espalhado para todo lado. O problema é que tem alguns que, quando se dão conta de que vivem nesse estado, começam a querer sair dele, vão para o outro polo. Aí se tornam críticos e amargos em relação a todos os que são como eles foram. E aí eles se tornam eles mesmos combatendo quem eles foram, mas com o mesmo ardor, com a mesma intensidade, com o mesmo fanatismo antifanático. É um fanatismo que luta contra o fanatismo, só deixou de lado a bandeira, só mudou a temática. Agora a temática é contrária, é antitética, mas o espírito é idêntico. E o indivíduo faz essa viagem bipolar, do fanatismo de adesão, de entrega e de submissão adoecida, e quando larga, vai para o outro polo, que é o do criticismo em relação a tudo e todas as coisas, perde o bom senso, perde a capacidade de separar o precioso do vil, o equilibrado do exagerado, o que faz sentido daquilo que exacerbadamente se torna loucura, e se torna, portanto, uma pessoa crítica, cética, amarga, extremamente infeliz e persecutória. E são esses os espíritos que eu vejo prevalecendo à nossa volta. De um lado é muito fanatismo proativo. De um outro lado é crescente o grupo dos reacionários, dos fanáticos contra o fanatismo anterior. São ex-fanáticos que adotam agora o fanatismo contra o ex-fanatismo que praticavam, mas continuam animados pelo mesmo espírito, pela mesma atitude vociferante, pela mesma resfolegância, pelo mesmo espírito consumidor, devorador e absolutista.
e por isso vão se tornando tão infelizes e tão adoecidos. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus nos fala desse espírito, porque uma coisa se tem que acrescentar antes de que eu faça essa leitura. Todo fanatismo acaba conduzindo à hipocrisia, porque o indivíduo quer ser mais santo do que Deus, quer ser mais filho de Deus do que Jesus, quer ser diferente do Filho do Homem, propondo uma humanidade desumanizada, quer ser aquele que se diferencia de todos os demais seres humanos por modos, usos, costumes, comportamentos, expressões, vestimentas, caras e bocas que apresenta, e verifica no seu coração as suas próprias incoerências, como enquanto ele prega determinados moralismos, ele mesmo sabe que é um transgressor do que prega, como quando ele anuncia legalisticamente a lei, ele mesmo sabe como ele é um violador dela, de modo que quando Jesus denuncia aqui em Mateus 23 a hipocrisia dos fariseus, ele está denunciando o fanatismo. Os fariseus eram, antes de tudo, fanáticos. E o fanatismo, inevitavelmente, conduz à hipocrisia. Porque todo fanático sabe os buracos enormes que existem mesmo entre o que ele propõe para os outros e o que ele alcança na sua própria vida. E como Jesus disse, nem com o dedinho ele consegue, na intimidade do ser, realizar aquilo que para os outros ele propõe do lado de fora. Por isso aqui no verso 13 de Mateus 23, eu farei uma leitura parafraseada e que diz no que eu quero propor a você o seguinte: ai dos fanáticos que se tornam hipócritas, porque eles fecham o reino dos céus diante dos homens, pois nem eles mesmos entram no descanso do reino de Deus, como não deixam aqueles que estavam entrarem. Ai de vós, hipócritas fanáticos, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, depois que pegaram tudo, vocês fazem muitas orações. Por isso eu vos digo que esse fanatismo de vocês os conduzirá a algo muito pior e severo. Ai de vós, fanáticos, hipócritas, porque vocês fazem missão rodando a terra inteira para fazer um novo convertido ao que vocês ensinam. E uma vez que ele está feito e que ele está fanatizado, vocês assim o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Vocês só têm o poder de piorar as novas gerações, seus fanáticos. Ai de vós, fanáticos, pretensos guias de cegos. Ai de vós, pelas inversões de significado que vocês produzem e ensinam para a mente dos homens. Ai de vós, fanáticos, hipócritas, porque dais o dízimo exterior e visível de um monte de coisas que vocês acham que podem ser observadas como dádivas, enquanto vocês negligenciam as essências do mandamento de Deus, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Por que vocês não fazem suas contribuições visíveis e materiais sem se omitirem do compromisso com aquela que é a expressão profunda do amor a Deus, que é a prática da justiça, da misericórdia e da fé? Ai de vós, fanáticos hipócritas, porque limpais o exterior das aparências para consumo, mas por dentro estáis cheios de intemperança, de lascívia, de rapina interior. Você, hipócrita fanático, limpa primeiro o interior, o coração, a mente, porque aí tudo vai ficar limpo do lado de fora. Quem limpa por dentro, limpa por fora. O oposto não é verdadeiro. Ai de vós, fanáticos, hipócritas,
porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora vos mostrais belos, mas interiormente estáis cheios de ossos de mortos e de toda sorte de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro eu sei que vocês, com esse fanatismo todo, continuam completamente cheios de rapina. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O fanatismo, ao invés de ser alguma coisa que aproxima alguém de Deus, ele afasta, porque não existe fanatismo que não seja dogmático. Para que uma pessoa seja fanática, é preciso que ela seja profundamente dogmática, que ela seja intratável. Quanto mais fanatismo, mais intratabilidade. Quanto mais fanatismo, menos possibilidade de conversa, de diálogo. Quanto mais fanatismo, mais pressa nos juízos. Quanto mais fanatismo, mais avidez persecutória. Quanto mais fanatismo, mais minúcias, mais meticulosidades, mais procura de apêndices e mais autodeterminação de não prestar atenção nas essências, de não discernir o significado, as verdades. Quanto mais fanatismo, menor o mundo dessa pessoa. Quanto mais fanatismos, maiores as paranoias, porque todos os que não são idênticos a mim são meus adversários. Supostamente não gostam de mim, me perseguem. Quanto mais fanatismo, menos amor. É impossível você encontrar uma pessoa totalmente tomada de fanatismo e acerca da qual você possa dizer, mas também está cheia de amor. Você não encontra amor nas expressões do fanatismo, porque o amor é generoso, é misericordioso, é tratável, é longânimo, é paciente, ele espera, ele não se impõe, ele não esmaga, ele não acachapa, ele espera as melhores horas, o melhor tempo, por isso ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e jamais acaba, ele lida com o diferente e com a diferença sem intratabilidade. No coração o indivíduo não muda nas suas convicções, mas ele sabe tratar com aquele que é completamente diferente dele. Ele não sente nenhum tipo de obrigação separatista, nem de produção de apartheids neste mundo, nem nesta vida. Agora, o fanático é assim que vive, é assim que ele existe, e ele vai ficando insuportavelmente meticuloso.